pessoal, eu sou a professora Fernanda e nesse vídeo eu vou apresentar uma solução do exercício de número 5 da lista identificada aqui por esse código que trata do assunto raízes de função. Então, vamos aqui para o enunciado da questão de número 5, que diz o seguinte: a partir do gráfico da função, determine o que se pede. Então, eu tenho aqui o gráfico de uma função g de x, né? Da função g de x, e 4 itens aqui para que eu responda a respeito desse gráfico. Então, vamos começar lá do item A. Desculpa aí, o item A, que pergunta o seguinte: quais são as raízes da minha função g de x? A gente sabe que raiz de uma função, ou raízes de uma função, são valores que fazem com que a minha função ela assuma o valor zero, ela se anula. Valores do meu domínio. Ora, graficamente, a gente sabe que esses valores são aqueles valores aonde o gráfico da minha função intercepta o eixo x. Deixa eu nomear aqui os eixos, né? O eixo x, eixo das abscissas, y, o eixo das ordenadas, e voltar lá para o nosso raciocínio, onde as raízes de uma função são aqueles valores do meu domínio x que anulam minha função e que graficamente são representados por pontos onde a minha função intercepta o eixo x. Por que intercepta o eixo x? Por que os pontos de intercepto no eixo x? Porque nesses pontos aqui, a gente sabe que a função, que é dada por y, não é isso? Vale zero. Lembrando que aqui a gente não tem aquele deslocamento, né? Nem para cima, nem para baixo aqui verticalmente, de um ponto que está sobre o eixo x, indicando que o valor de y é igual a zero. Então, a gente consegue responder aqui o item A, onde as raízes da minha função são aqueles interceptos no eixo x, tal que o x vale 2 e o x vale 7. Então, a gente tem aqui, para a função g de x, duas raízes distintas, né? Vou chamar aqui, ó, x' de 2 e um x, duas linhas, de 7. Então, temos aí as duas raízes, x' igual a 2 e x duas linhas igual a 7. Vamos lá para o item B. Qual é o valor de g de 3? A pergunta aqui, não é isso? Qual é o valor numérico da minha função quando o domínio é igual a 3? Graficamente, a gente consegue encontrar esse valor. Olha, vou lá para o meu domínio 3, tá aqui. Vamos encontrar a função, ou seja, vamos lá encontrar o gráfico dessa função para o domínio x igual a 3. Ó. Quando x igual a 3, a função é igual a 6. Seu valor numérico é 6. Então, g de 3 é igual a 6. Ok? Vamos para o próximo item, o item C, que pergunta: qual é o valor de x para g de x igual a menos 6. Aqui a gente tem uma diferença em relação ao B, que me dá um domínio e eu quero a imagem. Aqui eu tenho a imagem e eu quero o domínio. Para qual valor de x a função está assumindo o valor menos 6? Então, a função assumindo o valor menos 6, né? Y, assumindo o valor menos 6, está aqui. Deixa eu lá encontrar o gráfico da minha função. Está aqui, olha. Então, para essa imagem menos 6, para imagem menos 6, o domínio é igual a menos 6 também. Então, g de x é igual a menos 6 para o valor do domínio, para o valor de x igual a menos 6 também. Ótimo! Então, pessoal,
Vamos lá para o nosso último item, o item D, que fala o seguinte: quando x é igual a zero, podemos afirmar que g de x é menor do que zero? Ou seja, que a função assume um número negativo. Ora, vamos olhar lá para o gráfico. Quando x é igual a zero, origem lá do nosso sistema cartesiano, não é isso? X está aqui igual a zero. A gente pode afirmar que a função ela é menor do que zero ou negativa? Vamos encontrar, então, a função que é dada por esse comportamento gráfico quando x é zero. Encontrei aqui, ó. Quando x é igual a zero, a função assume esse valor. Esse valor é um número negativo ou positivo? Note que ele está na parte abaixo do eixo x, na parte do eixo y, que assume somente valores negativos. Então, quando x é igual a zero, a função é um número negativo. Eu não sei qual é esse número, mas sei que ele é negativo. Então, essa pergunta aqui, olha, quando x é igual a zero, nós podemos afirmar que g de x é um número negativo? Sim, podemos afirmar. Eu vou colocar um V de verdadeiro, ok? E pede para que a gente justifique a resposta. Ora, a justificativa ela já foi dada. Como esse ponto aqui, que é um ponto para o domínio x igual a zero, ele está abaixo do eixo x, os valores, as imagens aqui abaixo desse eixo, são somente valores negativos. Eu estou na parte negativa do meu eixo y. Então, já está justificada ali essa afirmativa. Esse é um probleminha de interpretação de gráfico, muito legal. Espero que vocês tenham entendido e bora praticar mais exercícios, ok? Bons estudos e até um próximo vídeo.